Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 135 da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Isso, nossa 135ª aula. E na aula de hoje, minha nossa, que lição, que lição. Olha, a aula de hoje, que é a história da menina Clara Rivière, exemplo de vida, olha, tanta coisa para se aprender, estudar, refletir, meditar, instruir-se, rever, reler. Olha, esse vídeo de hoje, você tem que ver e rever diversas vezes. O livro, o texto, né, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, né, do qual estas aulas estão tendo por base, é preciso ler com muita atenção, espiritismo prático, espiritismo doutrinário, que precisamos aprender, que precisamos estudar, que precisamos incorporar em nossas vidas, porque esse conhecimento nos mostra qual deve ser o nosso propósito. E o melhor ainda, eu, você, todos nós queremos ser felizes, né? A doutrina espírita realmente nos guia para a felicidade verdadeira. Essa é que é a questão. E de fato o que mais queremos não é isso? Sermos felizes? Mas não é na matéria, não é na matéria que vem a felicidade, não. Nas quimeras, nas sutilezas do que a matéria pode nos entregar, na riqueza, no poder, no bem vestido, do bem nutrir-se, da beleza física, das posses e tudo. Não, não, não. A felicidade não vem dessas coisas, muito embora todas essas coisas sejam lícitas, desde que você as adquira de maneira honesta, de maneira ética, de maneira a sem prejudicar ninguém, e desde também que você entenda que todos esses bens que você possa ter, todo o poder que você possa ter, é para que seja compartilhado, é para ajudar, é para cuidar daqueles que mais sofrem, é para cuidar daqueles que não tiveram a mesma sorte que você, aqueles e aquelas que, mesmo trabalhando duro, não tiveram as mesmas oportunidades que você, aqueles e aquelas que na escola da vida sofrem muito mais do que você. Olha, a doutrina espírita, ela é um tesouro verdadeiro. Bom, mais uma vez seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você deve estar assistindo esse vídeo no final do carnaval, né? Deve ser quarta-feira de cinzas, né? E aí, como é que foi o seu carnaval? Bom, se você gosta de carnaval, espero que você tenha tido um bom carnaval, né? Que você tenha brincado, se divertido de maneira saudável, né? De maneira boa, benéfica, né? E é possível sem problema nenhum. Carnaval é uma festa cultural muito bonita, inclusive, e pode-se sim, sem problema nenhum, brincar o carnaval de maneira saudável, sem prejudicar ninguém, nem a si próprio. E você que não gosta de carnaval, aproveitou aí o feriado para assistir aquele filme, aquele seriado, aquela minissérie, ler aquele livro que faz tempo que você queria ler e não tinha tempo, pôr a leitura em dia, ou mesmo descansar, né, naquele balanço gostoso da rede, ou na caminha gostosa. Conta aí depois, se você quiser. Bom, indo agora ao que realmente importa, olha só, a história desse espírito, né, Clara Rivière, tantas lições. Em resumo, ela nos ensina que às vezes, muitas vezes até, o espírito que está encarnado num corpo de criança, às vezes é um espírito muito mais sábio, muito mais antigo, velho mesmo, muito mais do que seus pais, sabe? Às vezes até do que os avós. Nos mostra que a caridade é realmente a solução. O desapego à matéria é realmente caridade, desapego à matéria, combate ao orgulho e o egoísmo.
Esse é o caminho que nos leva à verdadeira felicidade. A lição de hoje nos mostra também que a dor, não sei por que me lembrei agora, aliás, sei por que, me lembrei agora de Francisco de Assis, né? Que chamava a dor de irmã. São Francisco de Assis, né? Chamava a dor de minha irmã. Eita, eu preciso evoluir muito para chegar ainda nesse nível. Mas que história, gente, de caridade, de abnegação, de fé. A lição de hoje nos remete à fé, a confiar em Deus. Nos ensina também o papel importantíssimo do nosso anjo da guarda. O Espírito que é nosso anjo da guarda, que muitas vezes é negligenciado, muitas vezes sequer nos lembramos dele nas orações. Aliás, a lição de hoje também, mais uma vez, nos ensina o valor da prece, o valor da oração. Bom, vamos logo à história, né? A história da Clara Rivière. Vamos conhecer agora a senhorita Clara Rivière. Aliás, menina Clara Rivière. Clara Rivière era uma menina de 10 anos, pertencente a uma família de camponeses, numa cidade do sul da França. Era completamente debilitada, desde os 4 anos. Durante a sua vida, nunca se fez ouvir um só lamento, nem deu um único sinal de impaciência. Embora desprovida de instrução, consolava a sua família aflita, conversando com ela sobre a vida futura e a felicidade que deveria ali encontrar. Olha só, uma menina de 10 anos consolando seus pais de que a felicidade está na vida futura. Minha nossa, ela morreu em setembro de 1862, depois de 4 dias de torturas e convulsões, durante os quais não cessou de orar a Deus. E aí, palavras dela agora. Eu não temo a morte, dizia ela, uma vez que uma vida de felicidade me está reservada depois. Olha só o que ela dizia para os pais. Eu não tenho a morte, uma vez que uma vida de felicidade está por me aguardar. Bom, dizia a seu pai que chorava: consola-te, retornarei para te visitar. A minha hora está próxima, eu o sinto, mas quando ela chegar, sabê-lo-ei e te prevenirei antes. Com efeito, quando o momento fatal deveria cumprir-se, chamou todos os seus, dizendo: não tenho mais que 5 minutos para viver. Dai-me as vossas mãos. Ela expirou como anunciara. Vede que espírito no corpo de uma menininha de 10 anos de idade. Muito interessante. E agora segue-se, né, o estudo, a evocação do espírito dela. Né? Desde então, olha que interessante, muito aprendizado aqui, olha. Desde então, um espírito batedor vem visitar a casa do casal Rivière, onde transtorna tudo, bate na mesa como tivesse uma clava, agita as roupas e as cortinas, revira as louças. Este espírito apareceu sob a forma de Clara, a sua irmãzinha, que não tem senão 5 anos. Segundo essa criança, a sua irmã frequentemente lhe tem falado e suas aparições lhe fazem dar gritos de alegria e dizer: mas vê depois como Clara está linda. Bom, vamos aprender, agora segue-se aula, lição pura. Vamos aprender com essas aparições, com essas histórias. Vejamos, ouçamos. Evocação de Clara Rivière, né, pela Sociedade de Estudos de Paris, a qual ela respondeu prontamente: estou junto de vós, disposta a responder. Pergunta: de onde vos chegavam, embora tão jovem e sem instrução, as ideias elevadas que exprimíeis sobre a vida futura antes de vossa morte? Resposta: do pouco de tempo que passaria sobre o vosso globo e de minha precedente encarnação. Era médium quando deixei a terra, e era médium retornando entre vós.
Era uma predestinação. Eu sentia e via o que dizia. Olha só o papel brilhante do médium, né? Olha só o médium que se prepara, o médium que estuda, o médium que vivencia a mediunidade com responsabilidade, sem fanatismo, sem fascinações, com consciência, com lucidez, com estudo, com razão, com encadeamento lógico do raciocínio, com fé raciocinada, como dizia Allan Kardec. Incrível. Lição, lição, lição. Bom, próxima pergunta. Como ocorre que uma criança de vossa idade nunca haja lamentado durante 4 anos de sofrimentos? Resposta: porque o sofrimento físico era dominado por uma força maior, a do meu anjo guardião, que via continuamente junto de mim. Ele sabia aliviar tudo o que eu sentia, tornava a minha vontade maior do que a dor. Olha só o concurso do bom espírito que é o nosso anjo da guarda. Olha ela dizendo aqui que foi o anjo da guarda que aliviou. O anjo da guarda a orientou, com certeza. Do contrário, o mérito não seria dela. Mas o anjo da guarda, como acontece com todos nós, a orientou e ela ouviu. Ela deu ouvido e soube com isso, com toda justeza, lógica e razão, ela soube, com as orientações, ouvindo o seu anjo da guarda, ela soube suportar, ela soube ter energia, angariar energia, forças e suportar. O que para nós outros seria terrível, o que para nós outros seria motivo só de lamentação, de reclamação, de praguejamentos. Ela ouviu a doce, lúcida e maravilhosa e luminosa palavras espirituais do seu anjo da guarda, né? Precisamos ouvir o nosso anjo da guarda. Marcos, como? Nos concentrando, procurando ter uma vida mais espiritualizada, procurando, embora o dia a dia em que precisamos nos fazer presentes, mas entendendo que por trás de toda essa tela, por trás de toda essa cortina que representa a realidade física, há o mundo espiritual que sobrejaz a esse, que é o mundo que, na verdade, dele que deriva esse mundo. É o mundo, eu não digo verdadeiro, pois todos os mundos são verdadeiros, mas é o mundo principal. É nele ou é dele que colhemos a visão de ver, que Jesus dizia, o ouvido de ouvir, que Jesus também mencionava. É preciso concentrar-se nisso. E aí sim, na prece, nós vamos passar a ouvir o nosso anjo da guarda. Muito interessante. Próxima pergunta. Como fostes prevenida do instante de vossa morte? Meu anjo guardião me disse, ele nunca enganou. Quando se tem uma sintonia, quando se tem uma ressonância com o seu anjo da guarda, muitas coisas lhe são reveladas. Eu lembro que o nosso querido Chico Xavier, ele alertou quando da morte dele, ele disse quando morreria. Ele sabia, médium do calibre dele, né? Médium da envergadura dele, com certeza, né? A sua comunhão com o seu anjo da guarda, e não era ninguém menos que um Emmanuel, né? Mas todos nós temos o nosso, né? Não um Emmanuel, claro, mas temos o nosso também. E para que o nosso anjo da guarda não se sinta magoado por isso. Bom, próxima pergunta. Dissestes ao vosso pai, consola-te, retornarei para te visitar. Como ocorre que animado de tão bons sentimentos por vossos pais, viesseis atormentá-los depois de vossa morte, fazendo barulho em sua casa? Olha que interessante. Observem que depois da morte dela, né, apareceu-se um tumulto na casa por um espírito batedor, que bagunçava as louças, remexia as cortinas, enfim. Por que isso, né? Acho que você deve ter ficado curioso também e achado estranho, né? Olha como nada é por acaso, tudo é de acordo com a providência. Resposta: eu tinha sem dúvida uma prova, ou antes uma missão a cumprir. Se vim rever os meus pais, credes que isso fosse para nada? Esses ruídos, essas perturbações, essas lutas levadas pela minha presença foram uma advertência,
Fui ajudada por outros espíritos cuja turbulência tem uma importância, como tenho a minha, aparecendo a minha irmã. Graças a nós, muitas convicções vão nascer. Meus pais tinham uma prova a sofrer, ela cessará logo, mas somente depois de ter dado a convicção a uma multidão de espíritos. Olha só, não podemos esquecer que os espíritos batedores foram que, de certa forma, iniciaram o advento da doutrina espírita. Eles que chamaram a atenção ao redor do globo todo. Lembram das batidas na mesa, das cadeiras e mesas girantes, dançantes e batedoras no chão? Pois é, eles chamaram a atenção, e essa época, né, desse contexto, não era uma época tão longe assim desses fenômenos, não. O Espiritismo ainda estava sendo construído, né? Esse livro que nós estamos estudando, aliás, era o penúltimo da doutrina espírita, ainda faltava a Gênese, né? Então, muito cabível, muito lógico esse evento. Incrível. E assim, a finalidade, né, o propósito, nada é desperdiçado. Nada é desperdiçado. Muito incrível. Próxima pergunta. Assim não fostes vós, pessoalmente, que causastes essas perturbações? Resposta: fui ajudada por outros espíritos que servem a prova reservada aos meus queridos pais. Nunca estamos sozinhos, né? Não é? Nunca estamos sozinhos, né? A Clara Rivier não estava sozinho, você não está sozinho, eu não estou sozinho, eu estou falando do ponto de vista espiritual, nenhum de nós está. Próxima pergunta. Como ocorre que a vossa irmã vos reconheceu, se não fostes vós que produzistes essas manifestações? Resposta: minha irmã não viu senão eu. Ela possui agora uma segunda vista, e não foi a última vez que a minha presença virá consolá-la e encorajá-la. Olha aí, a irmã dela era uma médium também, segunda vista, né? Que é um fenômeno de emancipação da alma, demonstrado pela ciência do magnetismo. Vale a pena agora, eu convido a você que está me ouvindo, a correr lá no livro dos Espíritos e dar uma lida, uma estudada no capítulo concernente à emancipação da alma. Lá nós temos uma grande lição dada por Allan Kardec e os espíritos sobre dupla vista, sonambulismo, catalepsia, letargia, desdobramento e por aí vai. Livro dos Espíritos, capítulo da emancipação do espírito. Bom, muito interessante esse apego e já encorajamento à irmã, que também deu indício aqui que é médium, né? A irmã pequenininha. Próxima pergunta. Por que tão jovem fostes afligida com tantas enfermidades? Resposta: eu tinha faltas anteriores a expiar. Fiz mau uso da saúde e da posição brilhante que gozava em minha precedente encarnação. Então Deus me disse: gozastes grandemente, desmesuradamente, sofrerás da mesma forma. Eras orgulhosa, serás humilde. Eras altiva por tua beleza e serás abatida. Em lugar da vaidade, esforçar-te-ás para adquirir a bondade e a caridade. Fiz segundo a vontade de Deus, e o meu anjo guardião, meu anjo da guarda, me ajudou. Olha, não tem jeito. Acho que a essa altura, você que tem nos acompanhado aqui, já está bastante claro, né? Causa e efeito, ação e reação. Precisamos nos ajustar com os desequilíbrios, com os débitos do passado, com aqueles e aquelas que fizemos mal, com a negligência que tivemos, com o uso irrefreado, com o uso irresponsável dos talentos que temos recebidos, e tudo que temos é talento. Nosso corpo funcional, a visão, a audição, a sinestesia, o paladar, o olfato, as pernas que caminham, né, os braços que pegam, o corpo então funcional, a inteligência, tudo, a família que temos, a casa onde moramos, tudo isso são talentos.
Mas como é que nós estamos usando esses talentos? Como muito bem ensinado lá na parábola dos talentos, constada lá de O Evangelho segundo o Espiritismo, vale estudo também, seremos convidados compulsoriamente. Seremos convidados compulsoriamente a prestarmos contas desses talentos. E se não tivermos utilizado todos eles com caridade e para multiplicar essas caridades, esses talentos, multiplicar pela caridade e os talentos, vede lá a parábola, nós teremos que fazê-lo. Se não foi pelo amor, terá que ser pela dor, né? É o jeito de ser das coisas, é o jeito de ser da vida, é o jeito de ser que Deus fez com que fosse, e Deus é perfeito, portanto, tudo que Ele faz é perfeito. Precisamos nos adaptar a isso, estudar a isso, compreender isso e, sobretudo, vivenciar isso. Bom, próxima pergunta, né? E a última pergunta, se eu não me engano. Última pergunta. Quereríeis dizer alguma coisa aos vossos pais? E aqui segue-se uma aula. Aqui segue-se uma aula para os pais dela, e nós aqui de Lambuja, por acréscimo, estamos nos beneficiando dessa aula. Ouçamos a comunicado dela para com os pais. A pedido de um médium, meus pais fizeram muita caridade. Tiveram razão em não orarem sempre com os lábios. É necessário fazê-lo com a mão e com o coração. Dar àqueles que sofrem é orar, é ser espírita. Olha só, é o que eu tenho dito. A oração mais bela é a nossa conduta de vida. A oração mais agradável a Deus é o nosso dia a dia pautado no bem, na caridade e na instrução, no conhecimento. Essa é que é a verdadeira prece. E a caridade, não há caridade melhor, não há oração melhor do que o serviço da caridade. Bom, e ela continua se dirigindo aos pais. Deus deu a todas as almas o livre-arbítrio, quer dizer, a faculdade de progredir. A todas deu uma mesma aspiração. E é por isso, olha interessante, é por isso que a roupa de lã toca de mais perto a roupa de brocado de ouro do que se pensa, geralmente. Também encurtai as distâncias pela caridade, introduzi o pobre em vossa casa, encorajai-o, elevai-o, não o humilheis. Se se soubesse praticar por toda parte essa grande lei da consciência, não se teriam mais, em épocas determinadas, essas grandes misérias que desonram os povos civilizados e que Deus envia para castigá-los e para abrir-lhes os olhos. Olha Clara nos ensinando sobre o poder da caridade. A caridade, se praticada, ela tem o poder de definir um futuro melhor para o planeta inteiro. Talvez não seja isso que estejamos vendo no nosso mundo, mas não vamos culpar a Deus nem aos espíritos, culpemos a nós mesmos pela nossa falta de caridade, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, porque todas as guerras, todas as misérias, toda a fome, todo o mal-estar, todo o desprezo para com as leis da natureza, todo o desprezo para com a própria natureza, vem do orgulho e do egoísmo e do apego à matéria, é só isso. Clarinha aqui está coberta de razão e ela prossegue. Caros pais, orai a Deus, amai-vos, praticai a lei do Cristo, não façais aos outros o que não gostariais que vos fizessem. Implorai a Deus que vos prove, mostrando-vos que a sua vontade é santa e grande como Ele. Sabei, em previsão do futuro, vos armar de coragem e de perseverança, porque ainda estáis chamados a sofrer. Vos armais de coragem e esperança, porque ainda estáis fadados ao sofrimento, porque temos muitos débitos, porque erramos muito e feio. E os nossos erros e os nossos enganos e as nossas falhas nos causam sofrimento.
E não é punição que vem do alto, não. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Não vamos perder de vista, Deus é perfeito. É necessário saber merecer uma boa posição no mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina se torna a punição dos maus espíritos. E o quanto somos punidos pelas nossas próprias faltas, o quanto sofremos por não compreendermos a justiça divina, por querermos achar que a nossa justiça é que é a correta, por querermos achar que o nosso ponto de vista é o certo. Bom, e ela termina assim, Clara termina assim: estarei sempre junto de vós, queridos pais. Adeus, ou antes, até breve. Tende a resignação, a caridade, o amor de vossos semelhantes e sereis felizes um dia. Olha aqui o roteiro de felicidade. Simples, direto. Tendes a resignação, a caridade, o amor de vossos semelhantes e sereis felizes um dia. E sereis felizes um dia. Bom, o que se segue agora é um breve comentário, né, da Sociedade de Paris. Aula também. Bom, é um ensino muito precioso que se segue agora. É um belo pensamento. Lembra da história lá da roupa de lã, do metal? Olha só. É um belo pensamento este. A roupa de lã toca de mais perto do que se não crer. A roupa de brocado de ouro é uma alusão aos espíritos que, de uma existência a outra, passam de uma posição brilhante a uma posição humilde ou miserável, porque frequentemente espiam no meio ínfimo o abuso que fizeram dos dons que Deus lhes concedera. É uma justiça que todo o mundo compreende. Às vezes eu acho que o propósito era vivermos todos nós em abundância, com tudo de riquíssimo. Mas nós não sabemos compartilhar, nós não sabemos ajudar uns aos outros, nós queremos tudo para nós mesmos. Tudo para nós. E isso resulta em desequilíbrio, resulta em desmantelo. E se nós causamos, nós é que precisamos consertar. E somos levados compulsoriamente a mergulharmos nesse vale de misérias que nós mesmos criamos. Para de lá, sentindo na pele, sentindo nas mãos, com os calos, sentindo no encanecimento dos cabelos, a dura pena da vida e com ela aprender, e com ela finalmente amar. Esse é o propósito. Bom, e a linda aula termina da seguinte forma: um outro pensamento, não menos profundo, é aquele que atribui a calamidade dos povos e a infração à lei de Deus, porque Deus castiga os povos como castiga os indivíduos. É certo que, se praticassem a lei de caridade, não haveria nem guerras, nem grandes misérias. É a prática dessa lei que o Espiritismo conduz. É a prática dessa lei, né, a lei de caridade, que o Espiritismo conduz. Seria, pois, por isso que encontra inimigos tão obstinados? A palavra desta menina aos seus pais são as de um demônio? Existe demônio, de fato? Não, né? Ou existem? Existem sim os demônios, somos nós mesmos, com a nossa maldade, porque nós somos uma raça peculiar, nós somos uma espécie peculiar. Nós, seres humanos, somos capazes de sonhos maravilhosos, lindos, e também de pesadelos terríveis que causam sofrimento, que causam muito sofrimento a nós mesmos e ao próximo. Sem mais palavras, sem mais palavras. Deus os abençoe, a todos, a nós todos. Amemo-nos como Jesus nos amou. Beijo no coração de todas e todos e cuidem-nos dos outros. Cuidemos uns dos outros. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.